Oi pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Tauana e hoje eu trouxe mais uma correção completa de matemática para vocês. Vou resolver a prova do concurso público para soldado da Polícia Militar de 2ª classe. E esse vídeo representa o início de uma parceria maravilhosa com o Instituto Rosimer Sorce, que é especializado em aprovações na Polícia Militar, com a garantia de risco zero. Se vocês quiserem conhecer as diversas consultorias que o Instituto oferece, é só irem na descrição desse vídeo e pegar o link. Como são 15 exercícios no total, vou deixar indicado cada um deles na timeline aqui do YouTube. Então, é só passar o mouse em cima para ver o número do exercício e clicar. Vamos lá? O exercício 21 é sobre razão e proporção. Como pode ser observado na figura a seguir, o gráfico que apresenta a distribuição do tempo de serviços prestados a determinado estado por um grupo de servidores públicos está incompleto, pois não consta o número de pessoas que presta serviços há 19 anos para esse estado. Sabendo-se que a razão do número de servidores que prestam serviços há 20 anos para esse estado e o número total de servidores desse grupo é 2/5, conclui-se corretamente que os que prestam serviço ao Estado há exatos 19 anos são em número de... Primeiro vamos atribuir uma letra, x, para os servidores que prestam serviços há 19 anos. Então, no total, a gente tem 160 mais 30 mais x. Essa parte do enunciado nos diz que a razão do número de servidores que prestam serviços há 20 anos, que é a parte cinza, 160, dividido pelo número total de servidores desse grupo, 160 mais 30 mais x, é igual a 2/5. Sempre que o enunciado fala da razão, a primeira informação é o numerador e a segunda informação é o denominador. Aqui a gente tem uma proporção, que é uma igualdade entre duas razões. Para resolver, basta a gente multiplicar em cruz. 160 vezes 5 é igual a 130 mais 30, 190, mais x vezes 2. 160 vezes 5 é igual a 800. Desse lado da igualdade, a gente precisa distribuir o 2. 2 vezes 190, 380, mais 2x. 380 está somando, ele passa subtraindo. Então, 800 menos 380 é igual a 2x. 420 é igual a 2x. Como o 2 está multiplicando, passa dividindo. X é igual a 420 dividido por 2, que é igual a 210. Alternativa B. O exercício 22 é sobre noções de geometria, em específico sobre volume. Um reservatório d'água tem formato interno de prisma reto retangular, tendo as dimensões internas de 1,5 m, 1 metro e 2 metros. Se no interior desse reservatório há 1.500 litros de água, a quantidade de água contida nesse reservatório corresponde da sua capacidade total a... Um prisma reto retangular nada mais é do que uma caixa. Esse esboço vai ajudar a gente a entender melhor o exercício. Então, as medidas internas são 2 metros, 1,5 metro e 1 metro. Para calcular o volume desse reservatório d'água, a gente precisa multiplicar as três medidas. 2 vezes 1,5 vezes 1 é igual a 3 metros cúbicos. Agora a gente precisa lembrar da relação que 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros. Se esse reservatório tem capacidade total de 3 metros cúbicos, então cabem 3.000 litros. No interior desse reservatório já tem 1.500 litros. E o que o enunciado está pedindo é a relação entre 1.500 litros com a capacidade total, que é 3.000 litros. Relação é uma razão, e razão é uma fração, em que a primeira informação é o numerador e a segunda informação é o denominador. Corta esses dois zeros, 15 dividido por 30 é igual a meio. Alternativa A. O
próximo exercício é sobre sistema de equações do primeiro grau. De acordo com as informações que constam no site da Polícia Militar do Estado de São Paulo, em 25 de novembro de 2021, conclui-se que o número total de armas recuperadas nos meses de agosto, setembro e outubro de 2021 pela instituição foi de 1.717 unidades. Se o número de armas recuperadas em setembro foi 167 unidades maior do que o número de armas recuperadas em outubro e, no mês de agosto, foram recuperadas 99 armas a menos que no mês de setembro, então foram recuperadas em outubro de 2021 quantas armas? Para resolver esse exercício, a gente vai precisar atribuir letras ao número de armas recuperadas em cada mês. Então, vamos supor que X é o número de armas recuperadas em agosto, Y, o número de armas recuperadas em setembro, e Z, o número de armas recuperadas em outubro. O que o enunciado está pedindo é para a gente encontrar Z. A primeira relação fala sobre o total de armas, que é 1.717. Então, X mais Y mais Z é igual a 1.717. O número de armas recuperadas em setembro, Y, foi igual a 167 unidades maior do que o número de armas recuperadas em outubro. Então, é igual a Z mais 167. E no mês de agosto, X, foram recuperadas 99 armas a menos do que no mês de setembro. Então, Y menos 99. Esse é o nosso sistema de equações de primeiro grau. A gente tem 3 incógnitas com 3 relações. Então, a gente consegue encontrar os valores das 3 incógnitas. Mas como a gente está procurando o Z, vamos dar prioridade para ele sem necessariamente encontrar o valor de X e Y. Se a gente substituir essa segunda equação, tanto na primeira quanto na terceira, a gente consegue reduzir esse sistema de 3 equações para um sistema com 2 equações. Então, X mais Y é Z mais 167, mais esse Z é igual a 1.717. X mais 2Z é igual a 1.717 menos 167. Vou fazer essa continha aqui do lado. Então, a gente tem que X mais 2Z é igual a 1.550. Agora, substituindo essa segunda equação na terceira, X é igual a Y, que é Z mais 167, menos 99. Vou fazer essa continha aqui do lado também. 167 menos 99. E também é interessante passar esse Z para o lado esquerdo da equação. X menos Z é igual a 68. Agora, a gente tem um sistema com 2 incógnitas e 2 relações. Eu vou usar o método da adição para resolver, mas todos os outros métodos também se aplicam nesse caso. Vou multiplicar por menos 1 para sumir com esse x na hora que a gente for somar as duas. Então, a gente vai ficar com x mais 2z é igual a 1.550. E aqui embaixo, troca o sinal. Menos x mais z é igual a menos 68. Somando essas duas equações, x menos x cancela. 2z mais z, 3z, é igual a 1.550 menos 68, 1.482. Z é igual a 1.482 dividido por 3, que é igual a 494, alternativa C. O exercício 24 é sobre média aritmética simples. A média aritmética simples das idades dos 27 aprovados em um concurso para o cargo A foi de 26 anos, enquanto a média aritmética simples dos 23 aprovados para um cargo B
no mesmo concurso foi de 31 anos. Considerando-se apenas esses dois cargos, a média aritmética simples das idades dos aprovados foi de... Vamos começar pelo cargo A. Para calcular a média aritmética simples das idades dos 27 aprovados, a gente precisa da soma das idades dividido por 27, que é o número total, e isso é igual à média, que foi 26 anos. Então, x, que é igual à soma das idades dos 27 aprovados para o cargo A, é igual a 27 vezes 26. E isso é igual a 702 anos. Agora, para o cargo B, a gente vai fazer a mesma análise. A média aritmética simples dos 23 aprovados é igual a soma das idades dos 23 aprovados dividido pelos próprios 23 aprovados, e isso é igual a 31. Então, o y ele é igual à soma das idades dos 31 aprovados para o cargo B. E y é igual a 23 vezes 31, que é igual a 713 anos. Agora a gente consegue calcular a média aritmética dos candidatos aprovados nos dois cargos. Por quê? A gente precisa da soma de todas as idades, ou seja, 702 mais 713, dividido pela soma de todos os candidatos aprovados, 27 mais 23, e aí a gente calcula a média. Então, eu vou colocar aqui, média geral, x mais y dividido por 27 mais 23, isso é igual a 702 mais 713, dividido por 27 mais 23 dá 50, e 702 mais 713 vai dar 1415, dividido por 50 é igual a... Vou fazer essa continha aqui em cima mesmo. 1415 dividido por 50. Que é igual a 28,3 anos, alternativa D. O exercício 25 é uma situação-problema. De um valor total disponível em reais, a quarta parte foi destinada para o pagamento de um compromisso A. Com metade do que não foi utilizado para o compromisso A, pagou-se um compromisso B. E o restante, R$ 187,50, foi depositado em um investimento. A diferença entre o que foi investido e o que foi destinado para o pagamento do compromisso A é de... Primeiro, a gente vai ter que atribuir uma letra para o valor total disponível. Vamos chamar de x. Agora, a gente vai montar a equação de acordo com as informações do enunciado. Então, de um valor total em reais, a quarta parte foi destinada para um compromisso A. A quarta parte é 1/4 de x. Com a metade que não foi utilizada para o compromisso A, pagou-se o compromisso B. Então, o que não foi utilizado? Vou fazer aqui do ladinho. 1 menos 1/4 de x, que é igual a 3/4 de x. Isso é o que não foi utilizado. E a metade disso foi utilizada para pagar o compromisso B. Mais 3/4 vezes meio de x foi usado para o compromisso B. E o restante, que é igual a 187,50, foi depositado em um investimento. Então, se a gente tem um valor total, que é x, e tira o que a gente pagou no compromisso A e no compromisso B, vai sobrar o restante desse valor, que é 187,50. Agora, a gente precisa resolver essa equação. Então, x menos 1/4 de x. Esse menos tem que distribuir com esse mais, então vira menos. E aqui, multiplica numerador com numerador e o denominador com o denominador. Menos 3/8 de x é igual a 187,50. Colocando x em evidência, a gente tem 1
menos 1/4 menos 3/8 de x é igual a 187,50. Agora, a gente precisa resolver o que está dentro do parênteses. Para isso, a gente precisa tirar o MMC de todos esses denominadores. E o mínimo múltiplo comum entre 1, 4 e 8 é 8. 8 dividido por 1 dá 8, vezes 1, 8. Menos 8 dividido por 4 dá 2, vezes 1, 2. Menos 8 dividido por 8 dá 1, vezes 3, 3. Isso é igual a 8 menos 5, que é igual a 3/8. Então, 3/8 de x é igual a 187,50. Esse 8 está dividindo, ele passa multiplicando. 3x é igual a 187,50 vezes 8. 3x é igual a 1.500. X é igual a 1.500 dividido por 3, que é igual a R$500. Então, a gente encontrou o valor total disponível. O que o enunciado está pedindo é a diferença entre o que foi investido. O que foi investido é 187,50. E o que foi destinado para o pagamento do compromisso A, que é 1/4 de x. Então, menos 1/4 de 500. 187,50 menos 1/4 de 500, que é igual a 100 dividir por 2 dá 250. 100 dividir por 2 mais uma vez dá 125. E isso é igual a 62,50, alternativa B. O exercício 26 é sobre regra de 3. Considere que no estado de São Paulo, um alquiler paulista corresponda a 24.200 metros quadrados. Se 1 hectare equivale a 10.000 metros quadrados, então é correto afirmar que uma fazenda com 200 alqueires paulista tem área equivalente em hectare a... A primeira relação que a gente vai estabelecer é entre alquiler e metros quadrados. Então, um alquiler tem 24.200 metros quadrados. E a segunda relação que a gente vai estabelecer é entre hectare e metro quadrado, sendo que 1 hectare corresponde a 10.000 metros quadrados. Então, uma fazenda com 200 alqueires tem quantos metros quadrados? Vamos resolver aqui embaixo. X é igual a 200 vezes 24.200. X é igual a, tem 1, 2, 3, 4 zeros. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 8. 2 vezes 2, 4. 4.840.000 metros quadrados. Agora, a gente coloca essa informação aqui na nossa segunda relação e calcula quantos hectares tem. Y. Y vezes 10.000 é 10.000. Y é igual a 1 vezes 4.840.000. Aqui tem 4 zeros, pode cancelar com esses 4 zeros. Y é igual a 484 hectares. Alternativa A. O exercício 27 é um exercício de gráfico e a gente tem que interpretar essas informações para ver qual alternativa está correta. O gráfico a seguir, elaborado a partir de dados contidos no site da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, coletados em 27 de novembro de 2021, apresenta informações sobre as prisões efetuadas nos meses de setembro a outubro de 2021 pelas polícias do Estado de São Paulo. Em outubro, 80% das prisões foi em flagrante e 20% foi com mandado. E em setembro, um pouco mais de 70%, mas não chega a 80%, das prisões foi feita em flagrante e um pouco mais de 20%
mas também não chega a 30%, foi feita com mandato. Com base nas informações apresentadas, é necessariamente verdade que o número total de prisões feitas em setembro foi menor do que o número total de prisões feitas em outubro. Esse gráfico, ele traz a informação para a gente em porcentagem. E quanto está em porcentagem, a gente não tem informações do número total. Essa alternativa pode ser que seja verdadeira dependendo do número total de cada uma, e aí as porcentagens vão variar. Porém, não é necessariamente verdadeira. Então essa a gente já vai descartar. Em setembro, o número de prisões em flagrante correspondeu a aproximadamente 125% do número de prisões com mandato. Para a gente analisar essa alternativa, a gente precisa considerar que o número de prisões com mandato corresponde a 100%. Então, a gente está analisando esse pedacinho como se fosse o todo. Se a gente colocar esse mesmo pedacinho para cá, daria mais ou menos aqui. Então, esse pedaço corresponde a 100% das prisões com mandato. Se a gente pegar mais um pedacinho igual para cá, esses dois pedacinhos correspondem a 200% das prisões com mandato. E aí continua. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque fica mais fácil a gente interpretar essa alternativa da seguinte forma. Em setembro, o número de prisões em flagrante correspondeu a 200%, porque é o dobro do número de prisões com mandato. Então, se 100% é isso, 200% corresponde a essa parte que eu pintei. E ainda tem um pedacinho. Então, com certeza, toda essa parte em cinza não pode corresponder a 125% da parte preta, porque esses dois pedacinhos que eu pintei já correspondem ao dobro. Então, essa alternativa ela está errada e está errada disparada, por longe. Espero que tenha ficado clara essa parte, que é um pouco confuso de entender quando a gente tem que tratar um pedaço como se fosse 100%. Mas é o que essa alternativa está falando. Considerando esse pedaço aqui como 100% das prisões com mandato, então as prisões em flagrante correspondem a quantos por cento desse 100% aqui? Vamos para o próximo. O número de prisões com mandato feitas em setembro foi aproximadamente 5% maior do que o número de prisões com mandato feitas em outubro. Essa alternativa C é o mesmo caso da alternativa A. A gente não pode comparar o número de prisões em setembro e em outubro porque a gente não sabe o número de prisões, a gente sabe a porcentagem. Então, não tem como afirmar que esse pedaço aqui corresponde a 5% desse, porque a gente não sabe o número de fato. Essa alternativa está errada. O número de prisões em flagrante em setembro foi menor do que o número de prisões em flagrante em outubro. A mesma situação da alternativa A e da alternativa C. A gente não sabe o número, então a gente não consegue comparar. Por exclusão, só sobrou a alternativa E como correta, mas vamos ler para entender por que ela está correta. Em outubro, o número de prisões com mandato correspondeu a aproximadamente 25% do número de prisões em flagrante. Essa alternativa E, ela tem o mesmo raciocínio da alternativa B. Então, agora a gente está estudando como se o número de prisões em flagrante fosse 100%. Se isso daqui tudo é 100%, 25%, que é 1/4, corresponde a esse pedacinho aqui, porque 100% está dividido em 1, 2, 3, 4 pedacinhos iguais, e esse pedacinho é 25% desse 100%. Então, essa é a alternativa correta para esse exercício. Esse exercício dá um nó na nossa cabeça, mas com a prática, vocês vão vendo que uma rápida leitura da alternativa A, C e D, você já elimina todas elas. E assim, você já ganha tempo eliminando 3 alternativas que com certeza estão erradas.
O exercício 28 é sobre sistema de equações do primeiro grau. 2 grupos de soldados, A e B, participarão de um concurso de formação em 2 dias. No primeiro dia, participarão 100 desses soldados e no segundo dia participarão aqueles que ainda não tiverem participado. Se todos os soldados do grupo A participarem do curso no primeiro dia, então apenas 70% do número de soldados do grupo B poderão participar do concurso nesse dia. Por outro lado, se todos os soldados do grupo B participarem do curso no primeiro dia, então apenas 50% do número de soldados do grupo A poderão participar do curso nesse dia. Em ambos os casos, o número de soldados que participarão do curso no segundo dia será igual a... A gente vai começar a montar nosso sistema pelas informações que estão nessas linhas. Se todos os soldados do grupo A participarem do curso no primeiro dia, então apenas 75%, que é 3/4, do número de soldados do grupo B poderão participar do curso nesse dia. E, logo aqui nas primeiras linhas do enunciado, diz que no primeiro dia participarão 100 soldados. Então, nesse caso, a soma tem que dar 100 soldados. No segundo caso, a soma também precisa dar 100 soldados. Só que, se participar todos os soldados do grupo B, então apenas 50%, que é meio, do número de soldados do grupo A poderão participar. Com isso, a gente tem o nosso sistema de equações do primeiro grau. Esse daqui eu vou resolver pelo método da substituição. Então, eu vou isolar o A. A é igual a 100 menos 3/4 de B. E vou substituir na segunda expressão. Meio de A, que é 100 menos 3/4 de B, mais B é igual a 100. Esse meio tem que distribuir para cá e para cá. Meio vezes 100, 50. Menos numerador vezes numerador, 3. Denominador vezes denominador, 8. 3/8 de B, mais B é igual a 100. Esse 50 está somando, ele passa subtraindo. E eu vou unir esses dois termos que tem B. Como o número que acompanha esse B é 1, 1 menos 3/8 é igual a MMC entre 1 e 8 é 8. 8 dividido por 1, 8 vezes 1, 8. Menos 8 dividido por 8, 1 vezes 3, 3. Então, sobra 5/8. Desse lado, sobrou 5/8 de B. E do outro lado, 100 menos esse 50 que passa subtraindo, sobra só 50. Então, o B é igual a 50. Esse 8 está dividindo, ele passa multiplicando. Esse 5 está multiplicando, ele passa dividindo. Por que eu fiz assim? Porque é mais fácil simplificar 50 por 5 antes de multiplicar por 8. 50 dividido por 5 dá 10. 10 vezes 8, 80. Agora que a gente encontrou que o grupo B é formado por 80 soldados, substituindo nessa relação, a gente vai encontrar quantos soldados que tem no grupo A. A é igual a 100 menos 3/4 de 80. A é igual a 100 menos 3 vezes 80 dividido por 4 dá 20. Então, A é igual a 100 menos 60. A é igual a 40. Se a gente somar quantos soldados tem no grupo A e no grupo B, a gente encontra que tem 80 mais 40 é igual a 120 soldados. Independente da quantidade de soldados, no primeiro dia participarão 100 do curso de formação. Então, sobra 120 menos 100 é igual a 20 para participar do curso de formação no segundo dia. Alternativa D. O exercício 29 é sobre noções de geometria
especificamente sobre o perímetro e o Teorema de Pitágoras. A tela de um televisor de 40 polegadas é plana e no formato de um retângulo, cuja diagonal mede aproximadamente 100 centímetros. Sabendo que a razão entre as medidas de dois lados dessa tela plana é igual a 3/4, seu perímetro é aproximadamente igual a... Aqui a gente tem a tela e a diagonal dessa tela mede aproximadamente 100 centímetros. Como é um retângulo, a gente sabe que esse ângulo é de 90 graus, esse ângulo é de 90 graus e também esses ângulos. Dessa forma, a gente pode atribuir letras para as medidas desse televisor. Vamos supor então que aqui seja x e aqui seja y. E a gente consegue estabelecer duas relações. A primeira relação é a do Teorema de Pitágoras, em que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. E a segunda relação é essa que fala a razão entre as medidas. Supondo que a medida x seja menor do que a medida y, a gente tem que x dividido por y é igual a 3/4. Por que eu precisei supor isso? Porque 3 é menor do que 4. Se a gente inverter aqui, o nosso esboço não vai estar representando muito bem a tela desse televisor. Então, a menor medida fica em cima e a maior fica embaixo. Como a gente tem uma proporção que é uma igualdade entre razões, para a gente resolver, a gente multiplica em cruz. Então, dessa relação, a gente tira aqui 4x é igual a 3y. Ou x é igual a 3/4 de y. Substituindo esse valor aqui no Teorema de Pitágoras, 3/4 de y ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 100 ao quadrado. Para resolver essa parte, a gente precisa distribuir o ao quadrado para todos os termos. Vai ficar 3 ao quadrado vezes y ao quadrado dividido por 4 ao quadrado, mais y ao quadrado, que é igual a 100 ao quadrado. Vou continuar agora aqui. Colocar um implica. 3 ao quadrado, 9. Dividido por 4 ao quadrado, 16. Y ao quadrado, mais y ao quadrado, que é igual a 100 ao quadrado. Isso implica que vamos colocar o y ao quadrado em evidência. 9 dividido por 16 mais 1, que é igual a 100 ao quadrado. 9 dividido por 16 mais 1 é igual a... O MMC entre 16 e 1 é 16. 16 dividido por 16, 1 vezes 9, 9. Mais 16 dividido por 1, 16. Vezes 1, 16. E isso é igual a 25 sobre 16. Perceba que 25 é igual a 5 ao quadrado e 16 é igual a 4 ao quadrado. Então, a gente ficou com 5 ao quadrado dividido por 4 ao quadrado vezes y ao quadrado, que é igual a 100 ao quadrado. A gente vai precisar de espaço aqui. Então, eu vou apagar essa continha aqui. E vou continuar aqui em cima. Então, eu vou colocar um asterisco para trazer vocês para cá. Y ao quadrado é igual a 100 ao quadrado vezes 4 ao quadrado está dividindo, passa multiplicando. 5 ao quadrado está multiplicando, passa dividindo. Agora, a gente tem que todos os termos têm quadrado e tem uma multiplicação. Não pode ser nem soma, não pode ser subtração. Precisa ter todos esses termos aqui, para fazer o próximo passo, precisa estar multiplicando ou dividindo, assim como foi organizado agora. Então, a gente vai tirar a raiz quadrada de y ao quadrado e vai tirar a raiz quadrada de todos os termos desse lado. E como a gente está tratando de uma medida,
Necessariamente, essa medida tem que ser maior do que zero. Então, a gente pode cancelar essa raiz com esse quadrado, y é igual a. E essa raiz com todos esses quadrados. 100 vezes 4 dividido por 5. 100 dividido por 5 dá 20, vezes 4, 80. Então, a gente descobriu que a primeira medida, y tem 80 centímetros. Para encontrar a segunda medida, que é o x, a gente tem duas possibilidades. A primeira possibilidade é substituir 80 aqui nessa relação. Então, x é igual a 3/4 de 80. 80 dividido por 4 dá 20 vezes 3, 60. A segunda possibilidade é enxergar que esse triângulo retângulo, ele é um múltiplo do triângulo retângulo 3, 4 e 5, em que o primeiro cateto é 3 vezes alguma coisa, o segundo cateto é 4 vezes 20 nesse caso, e a hipotenusa é 5 vezes 20. Como é 20 aqui e 20 aqui, aqui necessariamente precisa ser 20 também. Então, x é igual a 60 centímetros. Vou puxar uma setinha aqui, triângulo 3, 4, 5. As contas desse exercício já ocuparam toda a parte que eu podia escrever, mas o exercício ainda não acabou, porque a gente descobriu as medidas desse televisor, mas o que o exercício pede é o perímetro. Para calcular o perímetro, a gente precisa somar as medidas de todos os lados. Então, precisa somar 60 mais 60, mais 80, mais 80. Vou fazer essa continha aqui do lado. Então, o perímetro, ele é igual a 60 mais 60 mais 80 mais 80. Perímetro é igual a 120 mais 160, que é igual a 280 centímetros, alternativa E. O exercício 30 é sobre regra de 3. A produção de uma peça é feita em prensas do mesmo tipo, trabalhando ao mesmo tempo com a mesma capacidade de produção. Para a produção de certa quantidade de peça, geralmente utilizam-se 4 prensas trabalhando por 5 horas, ininterruptas. Na última vez em que se produziu essa quantidade de peças, utilizou-se apenas 3 prensas nas mesmas condições de funcionamento citadas. Sendo assim, o tempo que foi necessário para essa fabricação, comparado ao tempo para a fabricação com 4 prensas, foi maior em. Esse exercício parece ser um exercício de regra de 3 composta, mas não é. De qualquer maneira, vamos organizar todas as informações. A gente tem a quantidade de peças, a quantidade de prensas e o tempo, que eu vou colocar em minutos, por ser mais fácil trabalhar com minutos do que com horas. Para a produção de certa quantidade de peças, vamos chamar certa quantidade de x. Geralmente utilizam-se 4 prensas, trabalhando por 5 horas. Se uma hora tem 60 minutos, 5 horas tem 5 vezes 60, que é 300 minutos. Na última vez que se produziu essa quantidade de peças, então a mesma x quantidades, utilizou-se apenas 3 prensas nas mesmas condições de funcionamento citadas. Ele quer saber quanto tempo gastou a mais. Para isso, a gente precisa descobrir quanto tempo gastou quando diminuiu a quantidade de prensas. Por que eu disse que parece ser uma regra de 3 composta, mas não é? Porque essa grandeza, como ela está fixa, ela não vai interferir nessa regra de 3. Então, a gente pode ignorar essa grandeza e trabalhar apenas com essas duas, quantidade de prensas e tempo. Se a minha quantidade de prensas diminuiu para produzir a mesma quantidade de peças, então o tempo vai aumentar. Portanto, a gente tem duas grandezas inversamente proporcionais. Do lado esquerdo da equação, a gente coloca a grandeza que tem a incógnita. Então, 300 dividido por y é igual a.
E do lado direito, a gente coloca as grandezas que não têm incógnita. Se ela for inversamente proporcional, precisa inverter a ordem que elas aparecem. Então, se é 4/3, aqui vai ficar 3/4. Agora, a gente consegue descobrir o valor do y. 3y é igual a 300 vezes 4. Y é igual a 300 vezes 4 dividido por 3. Y é igual a 300 dividido por 3 dá 100. 100 vezes 4, 400 minutos. Quando diminui uma prensa, o tempo aumenta em 100 minutos. Isso porque com 3 prensas precisa de 400 minutos e com 4 prensas precisa de 300 minutos. Então, o tempo aumenta em 100 minutos. E 100 minutos a gente pode quebrar em 60 mais 40 minutos. 60 minutos é 1 hora e 40 minutos. Alternativa. Esse exercício 31, ele é sobre mínimo múltiplo comum. Tem-se certa quantidade X de projéteis menor que 1000 unidades, que pode ser agrupada de 20 em 20 unidades, de 26 em 26 unidades ou de 30 em 30 unidades sem sobra. Entretanto, para um treinamento de tiro, deve-se agrupar essa quantidade de projéteis de 35 em 35 unidades. Pensando-se em não deixar sobras, a quantidade mínima de projéteis que deve ser adicionada a X, de modo a satisfazer o agrupamento necessário nesse treinamento, é de... Primeiro, a gente tem que encontrar essa quantidade X de projéteis. Se ela pode ser agrupada de 20 em 20, 26 em 26 e 30 em 30, isso significa que X é múltiplo de 20, 26 e 30. E o que significa ser múltiplo desses números? Que quando você pega x e divide por esses números, dá resto zero. Por isso que ele fala sem sobras. Então, a gente vai precisar encontrar qual que é o mínimo múltiplo comum entre esses números. Para isso, a gente organiza os números um do lado do outro com vírgula, passa um traço aqui do lado e faz a decomposição em fatores primos. O primeiro fator primo é 2 e a gente tem 3 números pares. Então, 20 dividido por 2 dá 10, 26 dividido por 2, 13 e 30 dividido por 2, 15. 13 já é um número primo, mas a gente consegue fatorar 10 e 15. 10 dividido por 2 dá 5, 13 repete e 15 repete. O próximo é 3, 5 e 13 são fatores primos, então a gente só consegue trabalhar com 15. 15 dividido por 3 dá 5. O próximo é 5, 1, 13 e 1 e 13, aí fica tudo 1, 1, 1. Quando chega em 1, 1, 1, para o processo de fatoração e multiplica os fatores primos. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 5, 15. Vezes 13. 4 vezes 15 dá 60 vezes 13. 60 vezes 13 é igual a 780. 780 é um número menor do que 1000, ok? E o próximo múltiplo comum entre 20, 26 e 30, que não é 780, são os múltiplos de 780. 780 vezes 2 já é mais de 1000, então x de fato é igual a 780. Agora vamos para a segunda parte do enunciado. Para esse treinamento, precisa agrupar essa quantidade de 780 de 35 em 35 unidades. Então, a gente vai dividir 780 por 35 e a gente encontra que tem resto 10, ou seja, a gente consegue escrever 780 como 35 vezes 22 mais 10.
Só que o exercício fala que não é para ter sobras. Então, qual deve ser a quantidade mínima de projéteis adicionadas ao valor de x para que essa divisão seja exata? Para isso, a gente precisa que o resto seja 35, porque a gente consegue dividir mais uma vez. Então, 35 menos 10 é igual a 25. É necessário comprar mais 25 unidades desses projéteis para que o número seja exato. Vamos fazer a verificação? Se a gente adicionar 780 mais 25, dá 805. Pegar esse número e dividir por 35, a resposta tem que ser exata, ou seja, o resto tem que ser zero, mais ainda, a resposta tem que ser 23, porque a gente adicionou o mínimo para completar 23. Então, multiplica por 2 dá 70, sobra 10, e aqui multiplica por 3. 3 vezes 5, 15, sobe 1. 3 vezes 3, 9, com mais 1, 10. Então, é isso mesmo, verificação correta. Esse exercício é um exercício de tabela. Então, muito provavelmente, a gente vai ter que analisar os dados nessa tabela e ver qual alternativa é a verdadeira. A tabela, que consta na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, Rendimento de Todas as Fontes, 2020, publicada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, mais precisamente na página 10, apresenta informações sobre o rendimento médio mensal real domiciliar per capita dos 50% da população com menores rendimentos, segundo as grandes regiões do Brasil. Tem Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Rendimento médio mensal real domiciliar per capita dos 50% da população com menores rendimentos. Vamos traduzir isso daqui. De toda a população brasileira, essa pesquisa pegou 50% das pessoas que têm o menor rendimento. Além disso, a pesquisa pegou o rendimento médio mensal por cada pessoa. Então, vamos supor que na família da pessoa tenha 4 pessoas. O rendimento médio por pessoa nessa família seja, por exemplo, R$ 259. Então, essa família de 4 pessoas, no nosso exemplo, ganha, em média, R$ 1.000 por mês, aproximando para 250 aqui para facilitar nossos cálculos. Com base na análise das informações apresentadas na tabela, assinale a alternativa que contém uma afirmação necessariamente verdadeira. Para mais da metade das regiões, o ano de 2020, dentre os apresentados na pesquisa, foi o ano em que o rendimento médio mensal por pessoa foi mais alto para os 50% da população com menores rendimentos. A gente está analisando essa coluna. Em relação aos demais anos, 325 é maior do que todos esses valores. Sim, 301 é maior do que todos esses valores. Sim, 570 é menor do que esse e esse. Então, aqui, não. 661 é menor do que esse. Então, aqui também não. E 556 é menor do que esse e esse. Então, aqui também não. A alternativa está dizendo para mais da metade das regiões. Para essa alternativa estar certa, precisava ser para menos da metade das regiões, porque só a região Norte e Nordeste que teve esse rendimento médio mensal por pessoa maior do que os demais anos. Então, essa alternativa está errada e eu vou limpar nossa tabela. Alternativa B. Para os anos apresentados na pesquisa, 2014 foi para a região Sudeste aquele em que os 50% da população com menores rendimentos receberam o maior rendimento médio mensal por pessoa. Então, a gente vai olhar todos os anos, só que apenas na linha do Sudeste, comparando com esse valor e esse valor,
essa alternativa está certa. Então, vamos colocar um asterisco nela e analisar todas as outras para ver se realmente procede essa resposta. Vou apagar as anotações aqui. Na região norte, em 2020, cada brasileiro que fazia parte dos 50% da população com menores rendimentos recebeu mensalmente R$ 325. Bom, aqui a gente não pode esquecer que essa tabela traz o rendimento médio mensal. Então, se é a média, não significa que cada pessoa recebeu o valor que está aqui. E essa alternativa está falando que cada brasileiro recebeu mensalmente esse valor. Isso não tem como a gente afirmar. Então, a gente nem vai procurar essa informação na tabela, porque essa alternativa está errada. Em 2019, nenhum brasileiro dos 50% da população com menores rendimentos recebeu o rendimento médio mensal menor do que R$ 436. Essa alternativa está afirmando que nenhum brasileiro recebeu um valor menor do que essa média. Novamente, 436 é a média de todos esses valores. Então, não tem como a gente afirmar que nenhum brasileiro recebeu um rendimento menor do que isso. Muito provavelmente recebeu um rendimento menor do que isso, sim, assim como outros brasileiros receberam um rendimento maior do que esse, porque a média é o valor médio de todos os salários. Então, essa alternativa também está errada. A região sul, para os anos apresentados na pesquisa, é a que teve os maiores rendimentos médios mensais por pessoa dentre toda a população brasileira. A pegadinha dessa alternativa está aqui nessa última parte, dentre toda a população brasileira. Porque aqui na tabela, se a gente for analisar essa linha, a gente vai encontrar aqui 622 é o maior valor comparado com todos dessa coluna, assim como esse é o maior valor, esse é o maior valor e esse é o maior valor. Porém, a região sul teve o maior rendimento médio mensal real per capita, só que dos 50% da população com menores rendimentos, não dentre toda a população brasileira. Então, essa alternativa tem que prestar bastante atenção para não cair na pegadinha, está errada. Portanto, a gente confirma que, de fato, a alternativa B é a correta. O exercício 33 é sobre porcentagem. Em um grupo de soldados recém-formados, 20% têm o ensino superior completo e desses, 60% cursaram em instituição pública. Dos que não cursaram em instituição pública, 40% cursaram em faculdades, 30% cursaram em centros universitários e os demais em universidades particulares. Sabendo-se que desse grupo, 150 soldados estudaram em universidades particulares, o número de soldados recém-formados que não têm ensino superior completo é... Vou fazer aqui embaixo porque a gente vai montar o esquemão e ele vai ficar um pouco grande. Primeiro a gente vai chamar de X o número de soldados recém-formados. Desse X, 20% têm um ensino superior completo. Com isso, a gente já sabe que 80% não tem o ensino superior completo. E é exatamente essa quantidade que o enunciado pede para a gente encontrar. Então, 80% de x é igual interrogação. Desses, ou seja, desses 20%, 60 cursaram em instituição pública. Dos que não cursaram em instituição pública, ou seja, 40%, que é o restante. Se você somar aqui, dá 100%, só que de 20%. Desses 40% que não cursaram instituição pública, 40% cursaram faculdades, 30% centros universitários e os demais universidades particulares. Então, aqui a gente vai ter 3 divisões. 40% faculdades, 30% centros universitários
E os demais, 40 mais 30 dá 70, então falta 30%, universidades particulares. Sabe-se que desse grupo, 150 soldados estudaram em universidades particulares. Então, esses 30% aqui correspondem a 150 soldados. Só que é 30% desse 40%, desse 20%. Agora a gente vai conseguir montar a nossa equação. 150 soldados é igual a 30% de 40% de 20% de x. E a gente precisa multiplicar porque é um em relação ao outro. Esse zero pode cancelar com esse com esse e esse com esse. Então, 150 é igual a 3 vezes 4 vezes 2 dá 24. Dividido por 1000, porque sobrou 1, 2, 3, 0, vezes x. Esse 1000 está dividindo, ele passa multiplicando, e o 24 está multiplicando, passa dividindo. Então, x é igual a 150 vezes 1000 dividido por 24. X é igual a... Vou fazer a continha de divisão aqui. 150 com mais 3 zeros dividido por 24. X é igual a 6.250 soldados recém-formados. Agora que a gente sabe o valor de x, a gente consegue encontrar quanto que é 80% de x. Então, 80% de 6.250 é igual a... Esse zero pode cancelar com esse, então 625 vezes 8. Vou fazer essa continha aqui em cima. Então, o número de soldados recém-formados que não têm ensino superior completo é 5.000, alternativa C. Esse exercício 34 é sobre mínimo múltiplo comum. Carlos e Antônio trabalham como folguistas em determinada empresa de serviços. Carlos cobre folgas a cada 4 dias e Antônio a cada 6 dias. Dia 26 de novembro de 2021, uma sexta-feira, ambos estavam trabalhando. Sabendo que a partir daquele dia, Carlos e Antônio trabalharam normalmente até o final do ano de 2021, o último dia daquele ano em que ambos trabalharam em um mesmo dia foi... Para resolver exercícios desse tipo que envolvem calendário, datas, a minha recomendação é fazer um esboço de um calendário mesmo, para ter certeza que não vai errar. Então, eu vou fazer o meu esboço aqui para você. Dia 26 de novembro, que foi uma sexta-feira, eles trabalharam juntos. Para encontrar de quanto em quanto tempo Carlos e Antônio vão trabalhar juntos novamente, a gente precisa encontrar o MMC entre 4 e 6. 4 e 6 são pares, dá para dividir por 2, novamente por 2 e por fim o 3. Multiplicando 2 vezes 2 vezes 3 dá 4 vezes 3, que é igual a 12. Então, eles vão trabalhar de 12 em 12 dias juntos. Agora, eu vou completar o calendário até trocar de mês, para ter certeza que o exercício vai dar certinho. 27 de novembro, 28, 29, 30. Aí, aqui já é dia 1º de dezembro, 2, 3. A partir daqui, fica a critério de vocês completar dia por dia ou ir de semana em semana. Se for de semana em semana, basta somar 7. Então, a próxima sexta-feira vai ser 7 mais 3, 10 do 12. E a próxima vai ser no dia 17 do 12. A gente pode continuar até o mês acabar, 24 do 12 e o dia 31 do 12. Então, agora, a gente vai destacar todos os dias que eles trabalharam juntos. Começando aqui nessa sexta-feira, aí a gente conta 12 dias. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esse dia é dia 8/12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esse dia é dia 17, 18, 19, 20/12. Vamos mais um. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Próximo dia que eles trabalhariam juntos seria no dia 1º de janeiro, mas o enunciado pede o último dia daquele mesmo ano em que eles trabalharam juntos, e o último dia foi o dia 20/12, que caiu numa segunda-feira. Portanto, alternativa A. Chegamos no último exercício da prova, exercício 35, que é um exercício de raciocínio lógico. No estacionamento de certa companhia da Polícia Militar, há 5 vagas que estão lado a lado em uma fileira, ordenadas e enumeradas de 10 a 14, especialmente para as viaturas. Nelas estão estacionadas 5 viaturas de prefixos finais 1, 2, 3, 4 e 5, não necessariamente nessa ordem. Sabendo-se que há exatamente uma vaga entre as viaturas de prefixos finais 2 e 3, há 2 ou 3 vagas entre as viaturas de prefixos finais 1 e 5 e que a viatura de prefixo final 4 não está estacionada imediatamente ao lado das viaturas de prefixos finais 3 e 5, é correto afirmar que a viatura que está estacionada na vaga de número 12 é a de prefixo final. Vamos organizar essas informações. Primeiro eu vou fazer 5 retas para a gente entender o exercício. Essas 5 retas representam as vagas que são numeradas de 10 a 14. 10, 11, 12, 13 e 14. Agora a gente tem 3 informações. Tem exatamente uma vaga entre as viaturas 2 e 3. Se a viatura 2 estiver na primeira vaga, como tem exatamente uma vaga entre ela e a 3 precisa estar aqui. Se a viatura 2 estiver aqui, a 3 precisa estar na 13. E se a viatura 2 estiver na 12, a 3 precisa estar na 14. Então, são essas as possibilidades para as viaturas 2 e 3. Entre as viaturas 1 e 5, tem 2 ou 3 vagas. Então, se a viatura 1 estiver aqui, pode ter 1, 2 e a 5 aqui, ou 3, 1, 2, 3 vagas entre elas e a 5 estar aqui. Se a viatura 1 estiver na vaga 11, então a viatura 5 só pode estar na vaga 14, porque precisa ter 2 vagas entre elas ou 3, e não tem como ter 3 vagas se a número 1 estiver na 11. Então, essas são as possibilidades das viaturas 1 e 5. E a viatura de prefixo final 4 não está estacionada perto da 3 e da 5. Então, com certeza, a 4 não pode estar aqui. Com certeza também a 4 não pode estar aqui. E, com certeza também, a 4 não pode estar na 12. Por quê? Aqui pode ser 3 ou 5. Então, a viatura 4 só pode estar na 10 ou na 11. Agora que a gente colocou todas as possibilidades, a gente consegue analisar. Perceba que o número 1 e o número 4, eles só podem estar aqui. Como tem 2 números que só podem ser aqui para 2 vagas, necessariamente ou é 1 ou é 4. Só sobra essa possibilidade para a viatura de final 2. E se aqui for 2, a viatura 3 não pode estar aqui. E ela necessariamente precisa estar nessa posição, porque precisa ter uma vaga entre a 2 e a 3. Então, a 5 não está aqui. Se aqui só pode ser 3 ou 5 e o 3 está aqui,
Na vaga 13 só pode ser o 5. E entre a viatura 1 e 5 precisa ter 2 ou 3 espaços. Como não tem como ter 3 espaços, senão a viatura 1 ficaria para fora, necessariamente a viatura 1 está na vaga 10. Então, o 4 não pode ser aqui, então só sobra a vaga 11 para a viatura 4. Pela lógica, na vaga 10 vai ficar a viatura 1, na vaga 11 a viatura 4, na vaga 12 a viatura 2, na vaga 13 a viatura 5 e na vaga 14 a viatura 3. Agora vamos verificar se está tudo conforme descrito no enunciado. Entre a viatura 1 e 5 tem 2 ou 3 vagas, nesse caso tem 2, ok. A viatura 4 não pode estar perto das viaturas 5 e 3, ok. E entre a viatura 2 e 3 tem exatamente uma vaga, ok. Então, a viatura que está estacionada na vaga 12 é a de final 2, alternativa E. E com isso, nós terminamos a resolução completa da prova de matemática deste concurso. E falando um pouco mais da parceria do canal com o Instituto Rosemary Source, além do vídeo de hoje, eu vou soltar várias aulas de exercícios separadas por tópicos das provas passadas da PM feita pela VUNESP. Também quero lembrar vocês que vou continuar com as resoluções das demais provas da VUNESP, e eu espero ter vocês comigo em todas elas. Agora sim, passei todos os recados. Agradeço pela presença de vocês nesse vídeo e até o próximo vídeo, pessoal!